Que alegria poder chegar até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Meu propósito ao apresentar este programa é conduzir você a experiências reais, profundas e maravilhosas com Deus. Saiba você que a vida sem Deus é uma vida de sofrimento, é uma vida de tristeza, é uma vida de incerteza. Quer ter uma vida pautada por conquistas, realizações e com aquela convicção de que você está no caminho certo? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E para falar de Jesus, suas promessas, suas bênçãos, os milagres que Ele opera, o Falando ao Coração existe. Assista esse programa até o final, porque durante o programa eu vou ministrar a palavra de Deus, vou orar com vocês e tenho certeza de que bênçãos cada um há de receber. Para com o que você está fazendo e coloca no coração o propósito de, durante esta meia hora, você conhecer mais a Deus, você viver mais perto de Deus, você abrir o coração para Deus e desfrutar de um tempo especial de realizações, de muitas alegrias e de muitas conquistas. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus e viver sempre mais perto dEle. Durante o Falando ao Coração, eu faço duas orações. Na primeira, eu vou pedir a Deus para abençoar e recompensar todas as pessoas que contribuem, que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegam para mim no transcorrer do programa. Quero ter o seu nome apresentado no altar da intercessão, quero apresentar o nome de alguém que você gostaria de ver abençoada por Deus ou abençoado por Deus. Então, entre em contato conosco através do WhatsApp ou do número fixo. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o WhatsApp, o outro é o fixo. Se você tem o WhatsApp, passe uma mensagem por escrito com o seu nome e quantos nomes você quiser incluir numa lista de pessoas que nós vamos orar e apresentar diante de Deus. Caso você não tenha o WhatsApp, liga no fixo em horário de funcionamento da igreja e alguém vai te atender. Você pode, durante o dia, a noite, qualquer hora, entrar em contato conosco, porque você, mesmo passando uma mensagem por escrito de madrugada, em qualquer horário, quando o pessoal chega, vai abrir o computador, está lá e nós vamos sempre orar. Sempre estamos orando por todos os nomes que chegam para nós. E você será sempre incluído nas nossas orações. E Deus há de operar milagres importantes. Então, no final do programa, eu vou ungir a minha mão, estendê-la no vídeo e vou orar com todos vocês. E vou apresentar diante de Deus todos os nomes que têm sido enviados ao Falando ao Coração, que têm sido enviados a nós para que possamos orar e interceder a Deus por vocês. E é sempre um privilégio poder estar com vocês para ler a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus, para orar com vocês, para compartilhar testemunhos vibrantes de milagres operados por Deus, para dizer das coisas que realmente interessam. Porque por aí você ouve notícias, às vezes notícias boas e ruins, normalmente tem mais notícias ruins do que boas. Aqui não. Aqui eu não estou, aqui não é um jornal para falar de notícias e outras coisas parecidas. Aqui é um programa para falar de fé, para falar de esperança, para falar de salvação, para falar de libertação, para falar de um Deus poderoso que nos ama, para falar de Jesus Cristo, o Salvador por excelência, para falar da Bíblia, a palavra viva, rica de Deus aos corações. E é por isso que eu estou no ar há quase 20 anos, já passa de 19 anos diariamente falando a palavra de Deus, ministrando aos corações a palavra de Deus, vivendo com vocês esta obra maravilhosa de fé, de esperança, de alegria e de comunhão. E Deus tem sempre algo grande e precioso na vida de cada um de nós. Então, eu gostaria de contar sempre com o apoio de vocês. Falando ao Coração
para que ele possa continuar a sua história, eu dependo das contribuições voluntárias de cada um. Se você sentir no coração de nos ajudar, então entre em contato conosco e diz o seu nome, coisas assim. Passa uma mensagem dizendo, eu quero ajudar o programa. Aí meu pessoal entra em contato e você diz de que forma e valores, coisas assim que você quer nos ajudar. E a sua ajuda será sempre bem-vinda. Se eu estou no ar há 19 anos, é porque eu tenho contado com o apoio de muitas pessoas. E quero continuar levando este programa em frente, sempre com o mesmo propósito, abençoar vidas, conduzir vidas ao altar de Deus, levar vidas a serem impactadas com as bênçãos divinas. E é esse o nosso propósito e tem sido este o nosso objetivo de cada dia. Inclusive, quero pedir a você para divulgar o programa entre seus amigos, parentes, familiares de qualquer parte do mundo, porque as pessoas podem nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, podem nos acompanhar pela televisão, e tem o aplicativo do Falando ao Coração, tem muitos caminhos, inclusive pelo WhatsApp. Você sabia que você pode assistir o Falando ao Coração pelo WhatsApp também? É só você mandar uma mensagem dizendo um oi, dizendo um alô, dizendo eu também assisto o programa, eu também quero assistir o Falando ao Coração pelo WhatsApp. Quando a sua mensagem chega, você já é imediatamente e automaticamente adicionado ao nosso WhatsApp, aí você começa a receber as mensagens diárias. Mesmo que a mensagem não chegue, você procura e você vai encontrar o Falando ao Coração e viver conosco esta obra gloriosa e maravilhosa de fé, de esperança, de alegria e comunhão. Eu conto com a participação, conto com o apoio de todos vocês nesta obra evangelística e também missionária. Eu quero neste instante ler com vocês alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm assim somar conosco nesta obra importante que nós fazemos, porque nós contamos sempre com o apoio de pessoas. E essas pessoas têm entendido a importância desta obra e, desta forma, eu quero não só ler os nomes, mas também orar, pedindo a Deus para abençoar cada uma. Eu tenho aqui os nomes de Carmina Pereira dos Santos Cardoso, aqui de Goiânia, Marcisley Pereira de Souza, de Aparecida de Goiânia. Tenho também o nome da Isabel Silva do Amaral Araújo de Goiânia, da Jandira Francisca da Silva de Goiânia e do José Walter dos Santos de Goianésia. A todos vocês que vêm somar conosco nesta obra, inclusive tem aqui o nome da Terezinha Maria de Jesus de Mairipotaba, aqui em Goiás. A todos vocês, minha gratidão, a todos vocês, a minha demonstração de alegria por tê-los somando comigo nesta obra. Graças a Deus por todos vocês. E vamos orar? Senhor Deus e Pai, peço a Tua bênção na vida destas pessoas que vêm somar comigo neste propósito de manter este programa no ar com as suas contribuições e também a favor dos demais que já contribuem. E pedir que o Senhor esteja fazendo com que cada uma dessas pessoas seja próspera, seja abençoada, seja vitoriosa. Abençoa, Senhor, a todos estes teus filhos e filhas que têm aberto os corações para contribuir com esta obra evangelística e missionária, recompensando cada uma dessas pessoas e fazendo com que elas vivam um tempo de prosperidade e de grandes bênçãos. É no nome de Jesus, Senhor, que eu oro pedindo estas bênçãos a favor de todas estas pessoas. Mas eu quero compartilhar com vocês também um testemunho. Eu tenho aqui o testemunho do Arthur Mendonça de Almeida. O Arthur, que é meu sobrinho, está dizendo assim: prezado pastor Gentil, estou muito feliz em participar do programa Falando ao Coração, que tem me ajudado muito. Faço as campanhas dos Salmos diariamente e Deus tem respondido o meu clamor e derramado muitas bênçãos sobre o meu lar. Trabalho com vendas e as portas estavam fechadas. Não conseguia realizar nenhuma venda e fiquei muito preocupado, pois na empresa onde trabalho tem metas a serem cumpridas. Então corria o risco de perder o emprego. Fiz a campanha do Salmo 108, pedindo a Deus que as portas fossem abertas. Foi sobrenatural. As portas se abriram, comecei a vender muito bem. Não tem faltado clientes e estou muito feliz e realizado. Obrigado
pelas orações e ministrações. Continuo com as campanhas, buscando novas conquistas no Senhor. E a Deus toda a glória e toda a honra. Amém. Arthur Mendonça de Almeida, que traz esse testemunho importante da sua experiência com Deus. Qual a sua experiência com Deus através do Falando ao Coração? Compartilha o seu testemunho. Tenho certeza que isso vai contribuir sensivelmente para que você seja ainda muito mais abençoado e outras pessoas, assim como você foi abençoado, sejam também abençoadas. Hoje é terça-feira e eu quero lembrar vocês da campanha do Salmo. Se você não pôde começar ontem, quarta-feira, ou ontem, segunda-feira, começa hoje, terça. E prossiga, quarta, quinta, sexta, até sábado. Você, nestes 5 dias, que é terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você pode ler o Salmo de campanha da semana, que é o Salmo 48, e ser muito abençoado por Deus. A campanha dos Salmos é assim, já são 909 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E você lê o Salmo da semana 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Faça a campanha do Salmo 48 você também, para você mesmo ou para alguma outra pessoa. E veja a mão de Deus estendida e as bênçãos do Senhor acontecendo. Quero convidar vocês todos para que estejam conosco amanhã, quarta-feira, aqui em nosso templo, para o nosso culto de meio de semana. Tem sido cultos abençoadíssimos, cultos onde a mão de Deus está estendida e a obra de Deus é feita de maneira especial. Esteja conosco, tenho certeza que você será altamente recompensado por Deus. Mas você, morando longe, em outra cidade, outro estado, outro país, ou às vezes num bairro aqui mais distante de Goiânia, pode assistir o culto também. É só entrar no Falando ao Coração, na quarta-feira, 8 da noite. No domingo tenho 2 cultos, 10 da manhã e 7 da noite. Nosso culto é transmitido para que onde você estiver possa ser ricamente abençoado, cantando conosco, orando conosco, sendo ministrado e sendo ricamente abençoado e abençoada por Deus. Vamos viver esta obra de fé juntos e juntos vamos viver cada dia mais perto de Deus. Quero compartilhar com você uma mensagem bíblica. Quero ler nos livros de 2 Reis, capítulo 6, versículos 15, 17 e 18. Diz assim: tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 17. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. O profeta Eliseu, que andava sempre acompanhado de um moço chamado Geazi, estão hospedados na cidade de Dotã. E a Síria vivia fazendo guerra com Israel. E era um terror aquilo. Mas Israel sempre vencia, porque quem tem Deus do lado sempre vence as batalhas que a vida impõe. E um dia o rei da Síria desconfiou de que havia entre o seu exército algum traíra, algum espião, coisa parecida. Porque tudo que eles traçavam contra Israel, quando chegava lá, Israel já tinha desmontado todo o planejamento deles. Já havia estabelecido um contra-ataque e eles eram pegos de surpresa. Então o rei disse: olha, alguém entre nós é um dedo duro, é um delator. Tudo que nós combinamos aqui, o rei de Israel fica sabendo. Como pode ser isso? Então eu preciso descobrir. Aí convocou ali entre o seu exército, o serviço de inteligência, para descobrir quem era o traidor que tinha o rei da Síria no seu próprio exército.
Depois de muito estudo e tal, de ação de detetives para cá, de pesquisar, de estudar, de investigar essa coisa toda, eles chegaram à seguinte conclusão e disseram ao rei: Rei, não há entre nós um traidor, não há entre nós um dedo duro, não há entre nós um delator. Acontece que tudo que o senhor pensa, até na hora que está no seu quarto dormindo, tudo que o senhor pensa, tudo que o senhor sonha, Deus, o Deus de Israel, mostra para o profeta deles, chamado Eliseu. Então esse Eliseu fica sabendo, Deus revela para ele, ele vai no rei de Israel e conta, e o rei de Israel arma o contra-ataque. E por causa disso nós temos enfrentado esse problema. O rei ficou muito preocupado com aquilo e disse: eu tenho que prender este homem. Aí mandaram investigar onde estaria o profeta Eliseu naqueles dias. Aí chegou a informação, o serviço de inteligência do exército da Síria descobriu que ele estava em Dotã. O rei disse: então está bom, nós vamos cercar a cidade de Dotã esta noite e amanhã, a cidade amanhã cercada, quando o profeta surgir, ele não vai ficar escondido o tempo todo, ele está em uma das casas, nós vamos prendê-lo. E aí acabamos com este problema. E assim foi feito. O exército da Síria cercou a cidade de Dotã. E pela manhã, o Geazi acordou mais cedo e saiu do lado de fora da casa. As casas naquele tempo eram casas muito pequenas. As pessoas normalmente usavam a casa para dormir ou para uma ligeira refeição, coisas assim. Então, o profeta, o assessor do profeta, o jovem Geazi, acordou, saiu do lado de fora, talvez para espreguiçar, talvez para dar uma olhada no tempo, coisas assim, e ele assustou quando viu o barulho do exército da Síria que tinha cercado a cidade. E ele ficou apavorado, não era para menos. E ele correu lá, acordou o profeta e disse: profeta, o que nós vamos fazer? O rei da Síria cercou com seu exército a cidade de Dotã. E a conversa aí é que veio para te prender. E agora, qual será a nossa saída? Eliseu tranquilo, Eliseu calmo, Eliseu sereno, disse: ah, meu jovem Geazi, maior é o que está conosco do que aquele que está contra nós. Porque aquele que confia em Deus sabe que Deus é maior. Deus é maior do que os nossos conflitos, Deus é maior do que as nossas dúvidas, Deus é maior do que as nossas incertezas, Deus é maior do que os nossos problemas, Deus é maior do que as nossas angústias, Deus é maior do que as nossas ansiedades, Deus é maior do que todas as coisas. E aí o rapaz não ficou calmo quando Eliseu disse: olha, maior é o que está conosco do que o que está contra nós, então fica tranquilo. Mas o menino corria para lá e corria para cá, e agora como vamos fazer? Aí Eliseu disse: Deus, abra os olhos deste moço para que ele possa entender que maior é o que está conosco. E naquela hora, os olhos espirituais de Geazi foram abertos e ele olhou não para a posição em que estava o exército em volta da cidade, ele olhou para cima, ele olhou para as montanhas, ele olhou para os montes, ele olhou para as colinas e viu que os montes, montanhas e colinas estavam tomados de um grande exército, preparado, equipado com carros, armas e tudo mais. E aí aquele rapaz entendeu o que Eliseu tinha dito: maior é o que está conosco. Enquanto o exército da Síria cerca a cidade para nos prender, Deus manda o exército celestial para circuncidar toda a região, para dizer que, na verdade, quem está em perigo não somos nós, é o nosso inimigo. Olha, quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós servimos a Deus, aqueles que nos procuram derrotar, aqueles que nos procuram perseguir, são eles que estão em perigo e não nós, porque nós estamos debaixo da graça do poderoso, nós estamos debaixo da mão do onipotente, nós estamos debaixo do poder do maravilhoso e eterno Deus. E aí, naquela hora, o coração de Geazi tranquilizou
e ele ficou olhando aquele exército maravilhoso que ocupava todos os montes e colinas. E Eliseu então pôde dizer aquilo que ele realmente queria fazer naquela hora. Pediu a Deus que cegasse os olhos do inimigo. E aqueles soldados da Síria ficaram naquela hora possuídos de uma cegueira. Não conseguiam ver mais nada. E Eliseu trouxe aqueles soldados todos para dentro da cidade, os conduziu até onde estava o exército de Israel e entregou aqueles soldados nas mãos do exército inimigo. Veja, contra aquele que confia em Deus, contra aquele que pode todas as coisas, Deus está sempre perto para agir e operar. Então, contra você não vale encantamento, contra você não vale macumba, contra você não vale mal olhado, contra você não vale olho grande, contra você não vale nenhuma força do mal, porque Deus é maior. Deus é maior do que o mal que alguém possa arquitetar contra o teu viver. Deus, aquele Deus que estava ali naquela hora, demonstrando o seu poder e a sua graça, é o mesmo Deus. O Deus de Eliseu é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Davi, é o Deus de Salomão, é o Deus de Pedro, é o Deus de Paulo, é o Deus de Maria, é o Deus de Ana, é o Deus de Sara, é o Deus que nós servimos e que nós amamos. E assim como Deus naquela hora feriu de cegueira aqueles inimigos de Eliseu, aqueles inimigos do povo de Deus, Ele é o Deus que está com você para impedir a ação do mal contra a tua vida, para impedir a ação do mal contra a tua família, para impedir a ação do mal contra os teus negócios. Compensa andar com Deus, compensa confiar neste Deus, compensa servir este Deus, compensa ser fiel a este Deus, porque Ele tem um exército, e este exército está sempre pronto para nos proteger e nos abençoar. Como vemos aqui, naquele dia, Deus demonstrando um pouquinho do seu poder, só mandando uma parte do seu exército, para ali mostrar ao exército da Síria que Deus estava com Eliseu. E este Deus que estava com Eliseu é o Deus que quer estar conosco todos os dias. Todos os dias. Portanto, vamos viver uma vida de confiança em Deus, sabendo que, olha, toda língua preparada contra você para te destruir vai ser destruída pelo poder deste Deus maravilhoso que está do seu lado. Toda arma forjada contra você cai por terra pelo poder maravilhoso deste Deus. Todo inimigo que levantar contra você vai ser envergonhado pelo poder maravilhoso do Deus eterno, Deus de Israel. Imagina a vergonha que passou o exército da Síria diante de um homem que eles queriam prender. Aquele exército estava ali para prender aquele homem. O rei da Síria usou todo o seu poder, arsenal de armas e exército e pessoas para prender um homem. E aquele homem agora mesmo só fez uma oração e o inimigo ficou cego. O inimigo não perdeu o seu poder de ação. O inimigo ficou sem capacidade alguma de fazer alguma coisa. E Eliseu agora conduz aquele povo para entregar nas mãos do exército de Israel. Porque quando você tem Deus no coração, Deus age a nosso favor. Deus age a nosso favor. Deus age a seu favor. Então, olha, compensa você abrir o coração para este Deus. Compensa você receber Jesus como seu Salvador e tornar-se num filho do Rei, num filho do Deus eterno e desfrutar da proteção dEle, da bênção dEle, da direção dEle a cada dia. Quando você tem Deus como o seu Deus, quando você tem Jesus como seu Salvador, quando você tem o Espírito Santo como seu Consolador, quando você tem a Bíblia como sua regra de fé, você está protegido para viver uma vida feliz, para viver uma vida vitoriosa, para viver uma vida abençoada. Que você possa ter a humildade até para confessar Jesus como seu Salvador.
abrir o seu coração para este Deus maravilhoso e viver essas promessas tão ricas e tão preciosas. E você será a pessoa mais feliz da terra, a pessoa mais abençoada da terra, a pessoa mais protegida da terra, a pessoa mais vitoriosa deste mundo. Vamos orar em seguida no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão e com fé no coração eu quero pedir a favor de todos vocês que nesta hora estarão orando comigo, que nesta hora estarão clamando a Deus comigo. E Deus vai agir e Deus vai operar. Oremos então. Senhor Deus e Pai, ao estender a minha mão ungida e ministrar esta unção na vida de todas estas pessoas, eu estou declarando o poder protetor do Senhor em cada vida. O poder que protege contra todo inimigo, contra toda arma preparada contra os teus filhos, contra toda língua afiada que procura destruir a reputação, a moral destes teus filhos, e que o Senhor possa entrar em ação agora, olhando para estes nomes que são apresentados diante do Senhor, olhando para todas estas pessoas que oram comigo e liberando, Senhor, a tua bênção da salvação, do perdão, do direito da vida eterna, escrevendo estes nomes no livro da vida, dando, Senhor, a proteção maravilhosa para que todos vivam debaixo da tua graça, do teu amor e da tua bondade. Pai, estendas as tuas mãos para curar os que estão enfermos. Eu repreendo toda doença e repreendo todo o mal na vida dessas pessoas e declaro grandes portas abrindo na vida de cada uma delas. Protege, Senhor, assim como o Senhor protegeu Eliseu contra aqueles inimigos, protege os teus filhos para que nenhum inimigo venha prosperar na vida deles. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa, Senhor, cada pessoa, abençoa, Senhor, os sonhos e projetos destes teus filhos e filhas. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje e digo para você que é sempre uma alegria diariamente poder encontrá-los aqui no Falando ao Coração. Se Deus nos permitir, estaremos com vocês no próximo programa, com muita alegria e com muita fé, para ministrar mais bênçãos na vida de todos. Então, procurem sempre assistir. Nos assistam não só através da televisão, nos assistam no YouTube e nas redes sociais. Vocês vão sempre encontrar o Falando ao Coração. E saiba, é com este propósito que diariamente eu apresento este programa, para que cada um de vocês seja ricamente abençoado por Deus. Vamos viver estas bênçãos diariamente, fazendo as campanhas dos salmos, orando no altar da intercessão e desfrutando de um tempo de paz, de alegria e de comunhão. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.